Aula sobre textos, características e diversidade de gêneros. Jaqueline da Silva Ferreira, Unifax, Jacobina, Bahia. O texto, na definição do dicionário, é um conjunto de palavras que pode estar em livros, folhetos, outdoor e muito mais, e que tem a função de fazer sentido e transmitir uma mensagem, um feedback, código entre as pessoas. Elementos do texto. Como você sabe, todo texto precisa conter todos os elementos necessários para que haja uma plena comunicação entre o emissor, a pessoa que escreve, e o receptor, que é o leitor, quem recebe a mensagem. Para que isto ocorra, precisamos estar atentos quanto à construção dos parágrafos, que devem ser coerentes e claros e ter coesão. Coerência e clareza é a lógica das ideias, o nexo para que seja entendido. Coesão são conectivos de frases que dão a consistência necessária para a compreensão do texto. Então, esses são os elementos para se ter um bom texto: coerência, coesão e clareza. A coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção do texto. Para que um texto seja eficaz na transmissão de sua mensagem, é essencial que faça sentido para o leitor. Além disso, deve ser harmonioso, de forma a que a mensagem flua de forma segura, natural, agradável aos ouvidos. Coesão textual é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela colabora com sua organização e ocorre por meio das palavras chamadas de conectivos. Então, se eu construir uma frase com palavras soltas, ela não fará sentido e minha mensagem não será recebida de forma correta, dificultando o entendimento. Por isso, a importância de saber quais são os elementos de uma frase para construir uma lógica. Mecanismos de coesão. A coesão pode ser obtida através de alguns mecanismos: a anáfora e a catáfora, que se referem à informação expressa no texto e, por esse motivo, são qualificados como endofóricas, enquanto a anáfora retoma um componente, a catáfora o antecipa, contribuindo com a ligação e a harmonia textual. Isso significa: endofórica relaciona termos dentro do texto, se divide em anafórica e catafórica. A anafórica faz referência a algo já dito anteriormente no texto. Já a catáfora faz uma referência a um termo posterior que será enunciado mais à frente na oração.
Então, é isso que cada um significa, né? A endofórica faz referência aos dois e a anafórica faz uma referência de algo que já foi dito, né? Algo que alguém falou e que vai aparecer logo depois, novamente. Já a catáfora, ela faz uma referência ao termo posto que será enunciado mais à frente. Aí, depois de entender quais são os elementos para uma construção de um texto que necessita que tenha coerência e coesão e seja claro para que seja entendido, vamos saber os tipos de texto, conhecer os tipos de texto. O texto narrativo é um tipo de texto que tem as ações de personagens num determinado como um conflito no tempo e espaço. Geralmente, ele é escrito em prosa e nele são narrados fatos e acontecimentos, né? Por exemplo, romance, novela, conto, crônica e fábula, né? É uma narrativa, então, ou seja, uma história está sendo contada. No texto descritivo, explica detalhadamente os aspectos de um determinado lugar, o acontecimento, pessoa, objeto ou animal. A intenção do autor é justamente transmitir as impressões, qualidades, sensações, características e observações sobre aquilo que está sendo detalhado. Então, é por isso que ele é descritivo, porque descreve ou uma pessoa, ou um lugar, ou algo. Por isso que se chama descritivo. É descrever. Por exemplo, nós temos reportagens, biografias, listas de compras, relatos históricos ou sobre viagens, anúncios e classificados. E currículos também. Um texto dissertativo muito usado nas provas de Enem, de vestibular, né? E que muitas pessoas têm uma dificuldade de fazer um texto dissertativo. É um formato de escrita que busca defender uma ideia central a partir da argumentação, valendo-se, portanto, de opiniões e provas, como dados, levantamentos, estatísticas, fatos, exemplos e quaisquer outros elementos que seja capaz de sustentar a tese apresentada. Ou seja, você tem uma ideia sobre determinado assunto, então você vai dissertar, né? Mostrar a sua ideia e com provas fazer a persuasão de que a pessoa compreenda o seu ponto de vista, sua ideia, e argumentando para que isso realmente aconteça. Isso é um texto dissertativo. Um texto expositivo. O texto expositivo é um tipo de texto que tem como principal objetivo transmitir uma mensagem da forma mais clara possível. Então, você vai expor a sua ideia, o seu texto, o seu tema, né, da forma mais clara para que ele seja entendido. São exemplos de texto expositivo: um artigo especializado em que um cientista apresenta suas descobertas, a notícia por meio da qual essas descobertas são divulgadas, uma questão em que o aluno desenvolve um tema proposto, ou ainda a explicação oral do guia que apresenta um museu ao turista, né? Então, isso é um texto expositivo. Um texto injuntivo ou instrucional, né?
Está pautado na explicação e no método para concretização de uma ação. Ele indica o procedimento para realizar algo. Com isto, sua função é transmitir para o leitor mais do que simples informações. Sua intenção é instruir, explicar, ensinar. São exemplos de textos injuntivos. Receita de bolo, bula de remédio, manual de instrução, editais e propagandas. São textos, que têm a função de explicar como funciona, como deve ser tomado, como tem que ser. Esse é o texto injuntivo. Agora, nós vamos conhecer os gêneros textuais, alguns gêneros textuais, O gênero textual é identificado como base no objetivo, na função e no contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Se você prestar atenção no que você está lendo, você consegue identificar que tipo de texto é aquele e a qual gênero ele pertence. Os gêneros variam de acordo com a intenção comunicativa e com as particularidades em relação à linguagem, à estrutura e ao contexto. Então, depois de fazer esse apanhado, espero que tenha sido compreendido todo o percurso de se fazer um texto, de se entender a leitura e quais são tão importante para se entender. Primeiramente, como é um texto, seu tipo, seus elementos, e seu gênero, para que assim você consiga entender e identificar cada tipo de texto e seus elementos.